Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Bem, a palavra de Deus, ela fala aqui em Jó capítulo 1, versículo 1, como blindar a vida em todas as áreas, em todos os sentidos. Então a Bíblia vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos o do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Quer dizer, todos os meses Jó sacrificava e pedia 3 coisas. Primeiro, Deus, cerca a minha família, cerca a minha vida e cerca tudo o que eu tenho. Abençoa o trabalho das minhas mãos e multiplica os meus bens. Só que teve uma vez que Satanás se apresentou e reclamou com Deus, né? Porque o mal era louco para tocar na família de Jó, nos bens de Jó, na vida de Jó. Só que ele não conseguia fazer isso. Então a Bíblia vai dizer: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Quer dizer, o próprio diabo reconhecia essas 3 bênçãos na vida de Jó. O poder do sacrifício. Deus, ele cercava a vida de Jó, abençoava o trabalho de suas mãos, multiplicava os seus bens. Então, Deus, ele permitiu que o diabo tocasse, nas coisas de Jó, só não tocasse na vida dele. Porque Deus nos dá uma lição com a história de Jó, Então, preste atenção, olha por onde o mal começou a tocar na vida de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram, as jumentas pastavam junto a eles. Me deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que nova, Então, o primeiro ataque de Satanás foi tirar os bois, as ovelhas, os animais. Eu vejo isso como a estratégia do diabo, Quer dizer, foi justamente o sacrifício que Jó levava para o altar do sacrifício, os animais. Então, o diabo queria tirar de Jó o poder para sacrificar. O diabo sabia que se deixasse uma ovelha para Jó sacrificar, Deus iria blindar ele novamente. Então, quando Satanás tira os jumentos, os bois, os gados, ele tira de Jó o poder de se recuperar. Quer dizer, eu deixo você vivo, mas sem o poder de se recuperar, sem o poder de sacrificar. Porque o mal sabe que quando você vai para o altar do sacrifício, ele é obrigado a ficar debaixo dos seus pés. Mas quando você não sacrifica, ele não fica debaixo dos seus pés.
Se passaram anos Jó nesse sofrimento. Ele orava, jejuava, clamava, mas a virada estava no sacrifício. E no último capítulo de Jó acontece algo muito forte. Olha só. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Olha só. Eu sei que tudo podes. Ele faz uma oração dizendo: o Senhor pode tudo. E foi nessa hora que Deus começou a virada na vida de Jó. Deus vai visitar os 3 amigos de Jó, vai fazer algo que mudaria aquela situação de uma vez por todas. A Bíblia diz para os 3 amigos de Jó: Tomais, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a nossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus manda os 3 amigos de Jó levar 7 novilhos, 7 carneiros e dar nas mãos de Jó, para que Jó pudesse sacrificar e orar por aqueles homens. Então, o que acontece? A primeira coisa que Deus deu para Jó foi o poder de sacrificar novamente, porque a vitória estava no altar. Ele pega os animais e coloca no altar. Ele encharca o altar com sangue. Quando ele termina de sacrificar, Deus muda a situação dele. A Bíblia vai dizer no versículo 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Quer dizer, Deus mudou a sorte de Jó. Fez ele ficar rico novamente. Quer dizer, restituiu o dobro de tudo o que ele havia perdido. Significa dizer que o milagre vai vir depois do sacrifício. Quando a pessoa não vem para o altar, é porque o mal tirou dela o poder de sacrificar. Porque ele odeia quem sacrifica. Ele tem ódio de quem sacrifica. Ele não quer que você sacrifique no altar. Ele quer que você sacrifique para ele. Agora, quando a pessoa se volta para o altar, Deus blinda a vida dela, a família dela, a casa dela, os bens dela. Deus multiplica, Deus abençoa. E o mal não quer isso. Agora, quando a pessoa foge do sacrifício, ela está tipo do jeito que o diabo gosta. Para certas coisas que você quer, não adianta só orar, não adianta só jejuar. Tem que ir para o altar, tem que sacrificar. Deus abençoe a todos.